Olá, hoje nós vamos apresentar o nosso trabalho sobre a ascensão do turismo LGBTQIA+, na Baixada Santista. Esse trabalho foi desenvolvido por duas alunas do Instituto Federal Campus Cubatão, do curso Bacharelado de Turismo. As alunas são Melody Stacy Ruiz da Silva e Rayane Cristina Torres Barreira. Bom, para esse trabalho, tivemos a professora orientadora Maria Jeana Souza dos Santos Oliveira. O turismo é uma atividade que tem movimentado cada vez a economia nacional. É um dos segmentos econômicos mais explorados atualmente e que desloca pessoas de diferentes lugares para entender uma cultura e aproveitar um pouco de lazer, de maneira que traz visibilidade para áreas que antigamente não eram tão exploradas. Há algum tempo é possível notar que o turismo LGBTQIA+, tem crescido bastante em vários lugares do mundo. Com isso, a região metropolitana da Baixada Santista acompanhou e já realizou a quinta edição da Parada LGBT de Santos. Sabendo-se do quão promissora e acolhedora essa segmentação do turismo pode ser, foi realizado um estudo a fim de entender a sua origem, aqui na região, o pensamento das pessoas que frequentam e também as oportunidades de crescimento que esse evento pode trazer não só para uma maior visibilidade da comunidade, mas também para o turismo da cidade. Então, no mês da visibilidade LGBTQIA+, nada mais importante do que falar dessa comunidade que cresce cada vez mais e acolhe tantas pessoas. Agora eu vou explicar um pouco do termo gay friendly ou LGBT friendly. É frequentemente usado para definir locais agradáveis para a comunidade. Seus principais exemplos são São Paulo e Rio de Janeiro. As maiores capitais que também oferecem eventos anuais, como as paradas LGBTs, e também procuram oferecer a segurança que tanto buscam, sendo duas cidades mais abertas desse público. Nesse momento, vou explicar os dados que obtivemos através do Forms para essa pesquisa. A primeira pergunta que fizemos foi sobre a idade, a fim de descobrir a faixa etária das pessoas que frequentam e têm interesse nesse evento. Como resposta, descobrimos que a idade dos frequentadores é entre 17 e 22 anos. A maior parte das pessoas que frequentam esse tipo de turismo, sendo 68%, se identificam com um gênero feminino, enquanto do masculino são apenas 28%, e 2% se enquadram em não binários e outros não específicos. A grande massa da nossa pesquisa se concentra em bissexuais ou pansexuais, o que equivale a 48% do nosso público, seguidos por gays, que ocupam 17% do gráfico, e lésbicas, sendo 5% do público. 4% é a população que se enquadra em assexual ou transexual. Bissexuais e pansexuais, apesar de parecerem distintas, são muito parecidas, sua única diferença sendo o contexto histórico. Ambos sentem atração por todos os gêneros, porém, na década de 20 ou 30, ainda se acreditava que a bissexualidade era um movimento binarista, causando exclusão dos transgêneros como resistência. Se cria a pansexualidade com o intuito de englobar a todas as pessoas. As cidades que abrigam o público mais interessado é a própria cidade de Santos e então São Vicente. 34% dos respondentes são da região metropolitana da Baixada Santista e 12% é de outras regiões do estado de São Paulo ou de fora do estado. Algo importante a se falar é sobre o acolhimento e a representatividade que a comunidade sente nesses eventos e na cidade que as abrigam. Mais da metade das pessoas se sentem representadas pela parada LGBT e cerca de 5%, infelizmente, já sofreu algum tipo de preconceito enquanto participava do evento. Quanto ao evento como turismo, nem todos sentem que a Setur de Santos apoia esse movimento como um todo. Um representante do Conselho LGBT nos informou a dificuldade para um evento acontecer, mas passos pequenos estão sendo dados e agora existem expectativas sobre a possibilidade do evento ser maior e mais divulgado. Como, por exemplo, algum dia poder acontecer na praia, que seria uma grande atratividade e ainda facilitaria o acesso.
Quanto ao crescimento do evento, a maioria das pessoas apontam que tende a crescer e que, eventualmente, Santos venha a ser um polo de turismo LGBTQIA+, assim como as grandes capitais São Paulo e Rio de Janeiro. Apesar de um futuro distante, ainda é algo a se pensar. Quanto à divulgação, diversas respostas foram registradas, sendo redes sociais unanimidade entre a maioria. Apesar de 25,7% dos respondentes serem heterossexuais e acharem o evento interessante, não participariam e nem sentem interesse nele. Nesse trabalho, nós abordamos o assunto a ascensão da parada LGBTQIA+, na Baixada Santista. Nosso intuito era fazer uma pesquisa com as pessoas da região que já frequentaram o evento ou que têm algum interesse. Segundo os respondentes, Santos tem um grande potencial para se tornar um polo de turismo LGBTQIA+, de maneira que possa trazer mais visibilidade para o movimento e também para o turismo. Com isso, nós podemos concluir que a falta de investimento no evento prejudica a nossa região e faz com que ela não seja tão explorada em áreas de grande interesse pelo público. Essa negligência dos poderes causa uma estagnação nesse turismo, que poderia ser grande e movimentar bastante a nossa região. Os nossos agradecimentos vão primeiramente ao membro do Conselho LGBT de Santos, Leonardo Guedes, que se disponibilizou para responder nossas dúvidas e nos ajudou a alcançar mais pessoas com nosso questionário. Agradecemos também a todos que responderam o questionário, permitindo com que conhecêssemos um pouco de todos e suas expectativas sobre esse segmento do turismo em Santos e região. Por fim, nossa professora e orientadora, Maria Giana, que nos auxiliou em cada momento desse resumo, corrigindo e explicando como poderíamos melhorar nosso desempenho com a pesquisa.